Há uma palavra do Senhor que diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E estamos aqui exatamente com um desejo, com um propósito de que aqueles que nos escutam sejam alimentados pela palavra de Deus, pela mensagem do Senhor. Amados, esse evangelho é o mais famoso dos sermões pregados por nosso Salvador, por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, este mesmo evangelho, o evangelho das bem-aventuranças, aparece tanto em Lucas, como também em Mateus. E aqui está um dado curioso sobre o evangelho, é que quando nós pegamos o evangelho de São Lucas, o texto começa dizendo exatamente assim: desceu com eles e parou numa planície. Ou, como está na nossa tradução, na liturgia do dia, diz assim: desceu a montanha. Mas quando nós vamos para Mateus, o texto começa falando diferente. O texto diz: subiu a montanha. Em outras palavras, enquanto que em Mateus é o sermão da montanha, em Lucas é o sermão da planície. Aí você poderia me perguntar: e por que essa diferença? Por que aqui em Lucas é sermão da planície e por que em Mateus é sermão da montanha? Qual a origem dessa diferença? Bom, a explicação pode ser simplesmente aquela que diz que temos em Lucas o sermão da planície, em Mateus o sermão da montanha, porque Jesus pregou o mesmo sermão em diferentes lugares. Bom, essa seria uma explicação simples. Porém, é claro que, para além de uma explicação simples, nós podemos tentar descobrir o sentido teológico dessa diferença. Veja, a grande explicação que nós poderíamos dar aqui, a razão dessas diferenças, seriam razões teológicas, sim. Diferentes perspectivas teológicas. A questão é que em Mateus, Jesus é o novo Moisés. É o novo Moisés que sobe a montanha, assim como Moisés subiu o Monte Sinai. O novo Moisés que irá nos dar a nova lei, que irá estabelecer a nova aliança. Jesus que desce a montanha poderia ser dito ou ser visto como Deus que desce a montanha, que desce até os homens, aquela perspectiva da kenosis. Pois bem, Moisés que sobe ou Deus que desce. Nessa diferença nós poderíamos tentar perceber ou tentar enxergar o fato de que o sentido desse sermão é o subir da terra para ouvir o céu, ou descer do céu para falar à terra. Amados irmãos e irmãs, o evangelho começa com uma expressão. Lá em Lucas 6:20 diz assim: levantando os olhos, ou na tradução inglesa se diz fixando os olhos. Na nossa linguagem popular, nós diríamos que Jesus falou olhando olho no olho. Sabe, essas coisas que a gente fala olhando olho no olho, elas são muito importantes. E por que elas são importantes? Veja, primeiro vamos pensar a quem Jesus está falando. Com quem Jesus está falando? O texto nos diz que ele fala aos discípulos. Aqui também tem uma curiosidade, um elemento, vamos dizer assim, de ensinamento. Veja, nas Escrituras, nos Evangelhos, os discípulos de Jesus nunca são chamados de cristãos. Nos Evangelhos, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, são chamados de matetes, discípulos. O que quer dizer discípulos? Matetes do grego, ou talmid do hebraico, quer dizer o que aprende, o pupilo, o estudante. Pois bem, Jesus, olhando nos olhos dos seus discípulos, ele começa a ensinar,
como está lá em Mateus. Ele se senta e começa a ensinar. Uma aula magistral, uma aula magna. Jesus começa o sermão do monte, ou o sermão da planície. Mas o importante é que é a sua aula inaugural, seu ensinamento principal, o mais precioso dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Por isso, quem é discípulo de Jesus deve ouvir com atenção aquilo que o Senhor nos ensina hoje, na palavra, nas Escrituras. Eu lhe pergunto, você que me escuta, você é discípulo do Senhor? Você é um seguidor de Cristo? Pois se o é, irá prestar atenção naquilo que o Senhor está ensinando, na lição que o Senhor está nos dando hoje, nos seus preciosos ensinamentos. Amados, quando nós ouvimos esse sermão, nós podemos nos perguntar, qual é a sua mensagem principal? Qual é a mensagem do famoso sermão das bem-aventuranças? Qual é o núcleo central deste ensinamento? Porque se nós pensarmos, lá em Mateus, eu disse que Jesus é o novo Moisés, Jesus prega 5 sermões. Jesus realiza 5 sermões. E o primeiro é exatamente este, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Planície, como eu acabei de explicar. E certamente contém uma das mais importantes lições. Assim como Moisés, que subindo ao Monte Tabor, aliás, o Monte Sinai, o Monte Horebe, dá a Israel uma nova lei, Jesus do monte dá ao seu povo uma nova lei para aqueles que desejam entrar no reino, para aqueles que desejam ser cidadãos deste novo reino. Comecemos pensando, qual o sentido dessa mensagem, desse ensinamento do Senhor? O ensinamento central para os discípulos, a lei do reino de Deus, as diretrizes, as normas, mas ao mesmo tempo é um ensinamento que vai ao encontro do profundo anseio do coração do homem, o profundo anseio da alma humana. Qual é esse desejo profundo que existe no coração do homem? Qual é esse desejo que está enraizado no coração do homem? O desejo de felicidade. Quando a gente fala essa palavra felicidade, penso que em cada olhar começa a brilhar uma luz. O homem é atraído pela felicidade como as abelhas são atraídas pelas flores. Como o girassol se volta para a luz, o homem anela por felicidade, deseja felicidade. Pois bem, nosso Salvador nos salva também nos ensinando o caminho da felicidade. Essa porta, essa via da felicidade. O seu ensinamento é de contracultura. O ensinamento de Jesus sobre a felicidade é um ensinamento que produz um giro de 360 graus na compreensão que seja a felicidade. Ou seja, o ensinamento de Jesus aqui é revolucionário. Você pode me perguntar, por que, Frei? Em que consiste esse caráter diferenciado do ensinamento do Senhor? Em que consiste esse giro de 360 graus? Sabe, uma das razões está no fato de que a felicidade é encarada por muitos numa perspectiva platônica. A felicidade está no mundo das ideias. Quando a gente fala de felicidade, existem basicamente, numa perspectiva mundana, 3 ideias fundamentais. Aqueles que dizem que felicidade não existe, ou aqueles que têm uma visão idealizada da felicidade, ou, por fim, aqueles até que admitem a felicidade, mas é uma ideia, é uma realidade para poucos. É uma visão elitista. Veja, o ensinamento de Jesus é maravilhoso
Porque, falando-nos da felicidade, ele nos apresenta um novo caminho. Jesus começa dizendo aos seus discípulos: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os odiados. Veja, talvez nós tenhamos nos acostumados a ouvir esses ensinamentos do Senhor e não nos tenhamos dado conta da sua mensagem maravilhosa. E por quê? Veja, eu quando pensava rapidamente, mesmo sem muito tempo esses dias, em preparar esta mensagem, me ocorreu uma poesia sobre felicidade. É um soneto de um poeta chamado Vicente Carvalho. E ele dizia assim: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada, nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que traz, ansiosa e embevecida, uma hora feliz sempre adiada, mas que não passa, mas que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas não a encontramos, porque sempre se encontra onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Aqui é que está a diferença entre a visão do mundo sobre a felicidade e a perspectiva e o ensinamento de Jesus para o caminho da felicidade. Jesus coloca a felicidade não no mundo ideal, não no mundo irreal, não no mundo da utopia, no não lugar, mas Jesus coloca ali onde você se encontra a possibilidade da felicidade. No mundo real, na vida diária. Porque imaginemos, enquanto os homens pensam, o que eu preciso para ser feliz? Ser rico. O que é que eu preciso para ser feliz? Saciar todos os meus desejos. O que é que eu preciso para ser feliz? Ter êxito e sucesso em todas as minhas iniciativas. O que é que eu preciso para ser feliz? Ser aceito e ser aclamado por todos. Os homens fazem sua felicidade depender do ibope. Jesus vem aí ao nosso encontro e nos ensina. Não. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados vós que tendes fome e sede de justiça. Bem-aventurados vós que chorais. Bem-aventurados os odiados e perseguidos. Jesus nos ensina que o caminho da felicidade é muito mais fácil do que nós podemos imaginar. Talvez precisemos descobrir a chave para entender essas bem-aventuranças. Jesus usa a palavra makarioi, makarios, que quer dizer feliz, afortunado, bem-aventurado. Amados, ele começa as bem-aventuranças com a palavra pobres. Bem-aventurados os pobres. Veja, qual é o contrário do pobre? O rico. O que quer dizer rico aqui? Aquele que tem tudo, aquele que não precisa de nada, aquele que é autossuficiente. Essa categoria que Jesus utiliza tem esse viés. É interessante que em Mateus a palavra pobre é adjetivada e não se diz simplesmente pobres, mas pobres em espírito. Não se usa nem um genitivo, mas um dativo. Pobres em espírito, cuja pobreza está no seu interior, que tem uma dimensão não apenas sociológica, mas que tem uma dimensão de autocompreensão. Vejamos bem, o que está se querendo dizer exatamente aqui? Enquanto que no mundo a felicidade é a independência, é a autossuficiência, enquanto a felicidade é não depender de ninguém, Jesus nos mostra: felizes os que têm consciência de que são
dependentes. E dependentes de quem? Dependentes de Deus. Dependentes dele. Quem é feliz realmente nesse mundo? A felicidade não é uma questão de ter, de poder ou de ser. A felicidade passa por uma pessoa. A felicidade é um encontro. A felicidade é Cristo. Amados irmãos e irmãs, a felicidade é o reino. Quem não se lembra daquela palavra do Senhor que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A felicidade é entrar no reino. A felicidade é se submeter ao Rei, que é Jesus. Ele é a nossa felicidade. Algumas pessoas estão iludidas com o mundo e atrelam sua felicidade a certas situações. O povo simples já entendeu e já aprendeu. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Aqui está a felicidade. É Deus na nossa vida. É esse encontro com Ele. Se nós estamos com Ele, se nós vivemos na sua presença, se nós temos comunhão com o Senhor, não importa como nos encontramos, podemos estar na pobreza, podemos estar na miséria, podemos estar em tristeza, mas se nós estamos com Ele, nós estamos felizes. A felicidade não é um lugar, a felicidade não é uma situação, a felicidade não é um status, a felicidade é uma pessoa, Cristo Jesus. É o encontro real e verdadeiro com Ele que traz a nossa felicidade. Se os homens soubessem, se os homens entendessem, se houvesse essa clareza, tantos não estariam buscando a felicidade ou procurando se saciar em cisternas rachadas, procurando se alimentar de comida estragada, se saciar de comida estragada. Jesus é a nossa felicidade. Cristo é aquele que pode nos trazer essa felicidade tão desejada. Jesus mostra esse caminho, Ele aponta, Ele é o feliz. Eu, pensando nisso, comecei a elencar pessoas felizes que eu já me encontrei nesta vida. Pessoas muito felizes que o Senhor já me deu a graça de encontrar. E eu estava lembrando quando eu fora pároco em Ouricuri, ali tinha uma senhora que, vez por outra, procurava para fazer direção espiritual. O nome dela é Dona Lica. Ela nasceu num sítio muito simples, chamado Bodes. E ela vinha conversar conosco. E eu ficava encantado com Dona Lica, uma senhora que morava no sítio e deixou sua casa no sítio, alugou uma casa na cidade, com o único objetivo: poder ir e participar da igreja. Estar próximo do seu Senhor e daquele que é a fonte da sua vida. E aquela senhora que talvez algumas pessoas olhando pudessem não perceber a grandeza de sua vida. Eu que a ouvia, que escutava suas histórias, suas experiências, me dei conta: que mulher feliz, que mulher feliz, realizada. Ela descobriu que o tudo da sua vida e não se intimidou e correu ao encontro dela. Como é bonito, irmãos. A felicidade não é algo difícil. A felicidade está ao nosso alcance. A felicidade é Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus, quem o encontrou, é aquele que é feliz mesmo nas tribulações. Porque a sua felicidade não depende, como dizíamos antes, nem do êxito, nem da fama, nem do ibope. A sua felicidade é uma pessoa, Cristo Senhor. Eu faço votos que todos nós possamos, de fato, encontrar o Senhor. De fato,
ter essa experiência pessoal com Ele, ser alcançados por Ele. Cristo Jesus, nossa felicidade, nossa esperança, nossa vida. Eu pensava nos bem-aventurados, nos felizes, e me lembrava que para nós cristãos, os bem-aventurados são os santos. Jesus diz aqui no Evangelho: bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem, quando disserem todo mal contra vós por causa de mim, grande é a vossa recompensa nos céus. Irmãos, nós somos felizes porque temos Jesus conosco hoje, mas sobretudo também porque temos uma grande esperança, porque temos um futuro, porque temos um sonho, porque temos a verdadeira esperança, reinar com Ele nos céus. Amados, que essa mensagem de bem-aventurança possa invadir seu coração e você descobrir, você pode ser feliz. Você pode me dizer: Frei, mas o senhor não conhece minha vida, o senhor não conhece os vales de lágrimas pelos quais eu tenho passado, o senhor não conhece as decepções, o quanto chorei e choro, o senhor não conhece as dores que já tive que enfrentar, que tive que suportar. Eu não conheço, de fato, mas eu conheço aquele que pode enxugar tuas lágrimas, aquele que pode saciar os teus anseios, aquele que pode preencher o teu coração. Eu conheço aquele que pode estar contigo ali onde todos te abandonam, aquele que é fiel. Irmãos, se nos faltar tudo, mas tivermos a Ele, nós somos felizes. A nossa felicidade é uma pessoa, a nossa felicidade é Cristo. E aqui dizer, nossos heróis, nossos felizes, para nós os felizes são os santos. Sabe por quê? Porque eles estão com Cristo. Felizes, irmãos, não são aqueles que sobem ao pódio, aqueles famosos. Nós pensamos que as pessoas mais felizes do mundo são os artistas, os famosos, aqueles que todos conhecem. Não, irmão. Para você ser feliz, só basta uma coisa: que um te conheça, Cristo Jesus. Que Ele conheça o teu nome. Você pensa que felizes são os ricos. Oh, tolice. Quantos ricos infelizes que precisam tomar até morfina para conseguir dormir. Quantos famosos frustrados. A felicidade, irmãos, repito, quase que a exaustão, é uma pessoa, é Cristo Jesus. Vai ao encontro dele, vai ao encontro da tua felicidade, porque eu tenho certeza, se o encontrares, mesmo que existam lágrimas em teus olhos, Ele colocará felicidade em teu coração. Mesmo que exista dores em teu corpo, Ele colocará plenitude em tua alma. Mesmo que exista decepções e tristezas em tua história, Ele colocará esperança em teu futuro. Jesus, nossa esperança. Que esse encontro feliz com o Salvador te dê e preencha a tua alma, amado. Vai ao encontro de Cristo, não tem medo. Vai ao encontro dele, vai ao encontro do Senhor. Vai ao encontro da vida, da esperança. Que o Senhor e nosso Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.